Em 15 de janeiro de 1947, num lugarejo chamado Santa Maria do Araguaia, no Espírito Santo, nasceu Margarida Maria Crolin Cunchi, menina que seria reconhecida internacionalmente pela sua excelência acadêmica na área de comunicação organizacional e de relações públicas. Mas foi em Rio da Prata, nas montanhas entre Viana e Guarapari, que ela passou sua infância, com seus pais e seus 8 irmãos. A Margarida saiu muito cedo de casa, porque ela foi sempre muito determinada e mais ou menos aos 13, 14 anos ela já saiu para estudar. Aqui em São Paulo, nós duas fizemos o curso de Relações Públicas, na Faculdade Anhembi Morumbi. Fizemos um trabalho de muita cumplicidade, de muita parceria. Eu sempre acompanhei com muito carinho, com muito respeito, toda a desenvoltura da Margarida no campo das relações públicas, de sua pesquisa. É uma irmã muito querida, está aqui no meu coração e que continue fazendo muito sucesso. Sucesso fruto de sua dedicação em seus 35 anos de carreira acadêmica, em que publicou e organizou mais de 30 livros e coletâneas. Entre eles, o já clássico Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada, hoje em sua 4ª edição. Publicou grande número de prefácios, capítulos e artigos em livros e periódicos científicos nacionais e internacionais. Com sua competência e carinho, orientou mais de 200 orientandos desde o nível de graduação a pós-doutorado ao longo dos anos, compartilhando conhecimento e ganhando a admiração de seus alunos. Eu fui aluna da ECA, da professora, e tive a oportunidade de conviver um pouquinho mais com ela no estágio que eu fiz na revista Organicom e depois no trabalho nos congressos da Brapcorp. E foi uma experiência, assim, para mim incrível. Eu cresci muito como pessoa, eu aprendi muito. Nesse momento eu estou aqui no Chile fazendo um intercâmbio e ela foi uma das pessoas que mais me incentivaram para estar aqui hoje. Eu só tenho a agradecer. A senhora é uma pessoa muito especial para mim, tanto na minha parte acadêmica quanto na minha vida mesmo, profissional, pessoal. O meu primeiro estágio lá na FEFELEST foi a senhora que me indicou. E depois a gente trabalhou junto na LAIC, fomos organizar congresso junto. A senhora me orientou desde o projeto para a gente trabalhar mais as questões sociais e foi super importante poder contar com o seu apoio, em especial porque eu fiquei doente no meio do meu processo. E se não fosse a senhora falar, não, seu projeto está quase pronto para qualificação, faz só mais isso. E o só mais isso virou umas 20 páginas de projeto para qualificar e que saiu graças ao seu esforço, ao seu jeitinho comigo. Foi uma grata surpresa saber, ao ingressar no estado, que a professora Margarida seria minha orientadora. E tive ainda a grata surpresa, novamente, de saber que faria o doutorado com ela. E foi mais um período em que eu pude me aproximar dela, conhecê-la melhor, né? E que, com certeza, fez com que a nossa relação se ampliasse, né? do acadêmico, né? Pro também pessoal. Deixar aqui meu muito obrigado para ela por ter me acolhido, por ter me acompanhado durante toda a minha trajetória e dizer para ela que foi um grande prazer, é sempre um grande prazer estar com ela. Eu sou de nacionalidade cubana, mas levo já uns 10 anos morando aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade e a honra de poder fazer meu mestrado e meu doutorado com a professora Margarida. E essa preocupação por entender Latinoamérica, a comunicação em Latinoamérica, é uma das coisas profissionais, uns traços da carreira profissional da professora Margarida e que acho que engrandecem sua participação, sua presença na USP e nos estudos e pesquisas da comunicação, não só no âmbito brasileiro, senão também no âmbito latino-americano. Reconhecida internacionalmente, Margarida integra conselhos editoriais de diversas revistas científicas do país e do exterior, além de ser criadora e diretora da Revista Latino-Americana de Ciências de la Comunicación, a ALAIC,
e da Organicom, Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas. Sua trajetória acadêmica e profissional tem sido marcada também por uma efetiva participação em entidades científicas e associações de classe nacionais e internacionais da área de comunicação, como cofundadora e titular de vários cargos diretivos. Na década de 80, eu conheci duas coisas que mudariam minha vida. Uma delas foi uma profissão, as relações públicas, sem as quais eu nunca mais saberia viver. E a outra foi uma pessoa, a professora Margarida Kunsch. Quase uma redundância falar de relações públicas e falar de Margarida Kunsch. Ela assumiu um papel tão importante nessa área que todas as pessoas hoje a reverenciam. E foi ela que criou em 1982 a primeira edição do Prêmio Brasileiro de Relações Públicas, o Prêmio ABRP. Um prêmio que tem caracterizado a própria essência da profissão. Afinal de contas, já faz 30 anos que a gente aprendeu a falar a palavra relacionamento, que hoje nenhuma empresa vive sem ela. No Brasil e na América Latina, a professora Margarida Kunsch tem um trabalho histórico e singular em campos como a pesquisa científica, o ensino, a extensão e também no associativismo, voltado para a área de comunicação organizacional e relações públicas. No campo do associativismo, a professora tem incentivado e tem trabalhado junto a inúmeras associações, destacadamente com a ABERJ, mostrando o protagonismo da ABERJ na construção da comunicação organizacional e das relações públicas desde 1967. Ela representa muito, porque foi a Margarida que abriu as portas da academia para mim. Eu acho que o dinamismo, a competência, a clareza de ideias da Margarida, ela fez com que a nossa área, que é comunicação organizacional e relações públicas, tenha hoje um reconhecimento acadêmico e profissional. E ela, com esse dinamismo, criou a Brapcorp, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação Organizacional e Relações Públicas. Essa entidade, eu posso dizer hoje, que é uma entidade que congrega os maiores pensadores dessa área. Margarida Kunsch não hesitou em assumir a presidência da Intercom no final dos anos 80 e início dos anos 90, quando a entidade passava por uma crise financeira e realmente nós, por falta de recursos, não tínhamos nenhuma infraestrutura. Eu participei com ela dessa diretoria e fiquei muito impressionada pelo empenho, pela dedicação, pela garra que ela demonstrou para manter todas as atividades básicas da Intercom, a Revista Brasileira de Comunicação, o Portcom e a realização do Congresso Brasileiro de Comunicação, quando nós não tínhamos nenhum recurso para fazer isso. E foi graças a essa gestão informatizada, coerente e disciplinada que ela começou a implantar na Intercom, no início da década de 90, que a entidade conseguiu evoluir e atingir o patamar que ela tem em nível nacional e internacional hoje. Eu tive o privilégio de encaminhar o seu processo de nomeação na ECA USP, e aí ela começou a trabalhar como assistente do professor Cândido Teobaldo Souza Andrade, e se tornou a sucessora de Cândido Teobaldo. Sem dúvida nenhuma, ela teve um papel importantíssimo no desenvolvimento das relações públicas no Brasil. Mais recentemente nós estivemos juntos na constituição da CONFIBERCOM, que é a Confederação Ibero-Americana de Associações Nacionais de Pesquisa em Comunicação do mundo ibérico. E Margarida foi integrante da primeira diretoria que eu presidi e se comprometeu a me suceder quando eu pedi para me afastar por motivo de saúde no último ano do meu mandato. Ela completou o meu mandato e atualmente ela se prepara para ser eleita presidente da Federação Brasileira de Associações Científicas de Comunicação. Eu acompanho a vida da Margarida desde os tempos que ela fazia posse na ECA. Tornou-se uma professora respeitada, admirada,
criou uma legião de admiradores e amigos pelo país afora. Passou a fazer consultoria em organizações privadas e públicas. E juntos nós partilhamos de muitos congressos, muitos eventos, muitas discussões. Portanto, professora Margarida, receba aqui as minhas homenagens, o meu abraço fraterno, a minha solidariedade, minha amizade, reconhecendo que o seu trabalho certamente se insere entre os mais qualificados dentro da pesquisa em comunicação, dentro da consultoria em comunicação, de forma que a Intercom faz muito bem em fazer essa homenagem à qual eu me associo. Sua excelência acadêmica merece nosso reconhecimento e nossa homenagem, mas o que impressiona a todos é sua humildade, simplicidade e, sobretudo, seu lado humano, que transparece na maneira sensível e justa com que sempre trata a todos ao seu redor, seus alunos, parceiros intelectuais, amigos e familiares. Só Deus sabe como você conseguiu conciliar tantos papéis ao longo de todos esses anos. O que me impressiona é que você nunca esmoreceu, nunca caiu em depressão, nunca se estressou. Quem é que diz que você pensa em parar? Você sempre diz que o seu caminho ainda não terminou. Lembro-me a propósito de uma frase latina que diz: "Si sapis, si zapis, se é sábio, se é uma abelha." Margarida, você nunca deixou de ser sábia e de ser uma abelha, sempre nos mostrando o caminho da sabedoria, sempre nos oferecendo o melhor mel de sua dedicação, como mulher, esposa, mãe, avó, professora e pesquisadora. Por isso, só me resta deixar aqui um doce beijo para você, de todos nós. Mãe, a gente, melhor do que ninguém, sabe o quanto você se esforça, se dedica para chegar onde você chegou, para fazer tudo que você faz, todo o reconhecimento que você tem. E além de tudo isso, o nosso maior orgulho é ter uma mãe como você, como exemplo de mãe e como exemplo de profissional, que a gente sempre teve como meta nas nossas vidas. Te amo muito, mãe, um beijo. Minha mãe sempre disse que eu tinha que trabalhar com comunicação, mas resolvi fazer um caminho diferente. E há 6 anos, mais ou menos, eu trabalho com comunicação. E minha mãe é uma fonte inspiradora muito grande. E é muito interessante ver onde eu trabalho em várias situações, respondendo um e-mail ou numa reunião, reconhecem meu sobrenome e falam: "Você é alguma coisa da professora Margarida?" Aí eu assim: "Ai, minha mãe." "Nossa, sua mãe é demais, parabéns, que orgulho, tenho todos os livros da sua mãe, fiz aula com ela, parabéns, você deve ter muito orgulho." E eu tenho muito orgulho, mãe, tenho muito orgulho de você. E muito orgulho de fazer parte dessa família, de conviver com tudo isso que você construiu. Parabéns. Queria agradecer você por tudo e como elas falaram desse orgulho, eu sinto esse... Acho que a gente nem precisa dizer, né, do orgulho que a gente sente. E acho que o que é importante para as outras pessoas saberem é isso, que além dessa grande profissional, a Margarida é uma super mãe, né? Vovó, parabéns, eu te amo muito.